no ar. Papo de Bola com Rogério Maria Braga. Brasil. Boa tarde, amigos. Está no ar o programa Papo de Bola, apresentado por mim, Rogério Maria Braga. Hoje, sem a participação do nosso querido Wellington Campos, que volta amanhã. Mas vamos falar tudo sobre Copa do Brasil. Vamos falar da grande vitória do time do Flamengo, do Corinthians, que apesar da vitória, da grande reviravolta, vencendo o Remo nos pênaltis, olha, o Cuca pede demissão e o Corinthians em crise. Vamos falar do Atlético Mineiro, uma partida muito ruim do Atlético Mineiro, time que não consegue se acertar e o seu ataque anda devendo. Vamos falar dos problemas do Atlético Mineiro relacionado à sua dívida astronômica, a do Atlético Mineiro. Daqui a pouco vamos falar sobre isso, vamos falar sobre o Cruzeiro, do Flamengo, que enfiou 8-2, olha só, no time do Maringá. O Sampaoli vai ajustando o time flamenguista. Então, começando agora o programa Papo de Bola. Lembrando a vocês que eu sou Rogério Maria Braga, o gordinho da galera. Gordinho da galera sou eu. É sempre um prazer estar aqui com vocês de segunda a sexta-feira, de 4h15 a 5h15 da tarde. O programa Papo de Bola vem sempre no YouTube. Você entra no YouTube, programa Tudo Azul USA, e lá você dá um like no programa Papo de Bola, acione o sininho, dê um joinha, porque isso ajuda ao YouTube a entender que o programa é ouvido, é querido e ajuda na divulgação. Lembrando a você que o programa Tudo Azul e o programa Tudo Azul USA e o Papo de Bola sempre no YouTube. Programa Papo de Bola sempre em nome das lojas do Macísio. Quer enviar seu dólar para o Brasil com a melhor cotação do mercado e com muita segurança, envie através das lojas do Macísio. O que é que o Macísio tem? Em troca de cheque tem, passagem aérea tem, envio de remessa tem, e pagamentos de contas tem. São 3 lojas, meu bem. Na Waverly Street tem, na Holly Street tem, na Concord Street tem. Vem ser cliente também, vem que o Macísio tem. Grupo Real Travel, 3 lojas no centro da cidade de Framingham. Fone 508-861-7282. Pois é, o programa Papo de Bola agora faz um giro esportivo pelo Papo de Bola. Giro esportivo. Giro esportivo traz para você, com 4 brasileiros no top 10, entidade divulga ranking dos jogadores mais promissores do mundo. Isso mesmo, os mais promissores do mundo, e isso vem através do Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esportes, que divulgou na data de ontem, na quarta-feira, 26 de abril, uma lista com os 20 jogadores mais promissores do mundo. Ao todo, 6 brasileiros estão presentes, sendo 4 entre os primeiros colocados. Impressionante como o Brasil revela jogadores, né, gente? Como realmente a garotada aparece e cedo, muito cedo, infelizmente, deixa o Brasil e vai principalmente para a Europa. Nesta lista consta Marcos Leonardo dos Santos, que aparece em terceiro na lista e é o brasileiro mais bem avaliado. Vitor Roque, do Atlético Paranaense, é o quinto. Hendrick, do Palmeiras, já vendido para o Real Madrid,
e vendido ao real, como disse, está em 8º. E o Ângelo dos Santos é o 9º. Completam os brasileiros do top 10, que é liderado por 2 estrelas europeias que estiveram na Copa do Catar. Isso mesmo, 2 jogadores. Além deles, Andrei Santos do Vasco, Matheus Martins, ex-Fluminense e atualmente no Watford, aparece em 12º e 18º, respectivamente. O espanhol Gavi, do Barcelona, lidera o ranking, seguido de Jude Bellingham, do Borussia Dortmund. O ranking foi estabelecido de acordo com o método do capital de experiência produzido pelo CIS, tendo em conta os minutos disputados em jogos oficiais nos últimos 365 dias, o nível desportivo dos jogos e os resultados obtidos. Esse é o programa Papo de Bola, seguindo em frente, e é sempre um prazer estar aqui. Lembrando que nós estamos aqui sempre em nome do Brazilian Grill Churrascaria, essa churrascaria fantástica que fica em Raianes, na 680 Main Street, Raianes. Uma churrascaria realmente diferenciada, com um buffet com mais de 70 pratos quentes e frios. 70 pratos no buffet. É demais, hein? É demais. O Brazilian Grill Churrascaria, comida deliciosa, um churrasco fantástico que você vai encontrar por lá, comandada pelo nosso querido Max. Além de você ter um cantinho mineiro com aquelas panelas de pedra sabão, e você encontra lá uma comidinha mineira maravilhosa. Brazilian Grill Churrascaria traz mais uma notícia do Giro Esportivo pelo Papo de Bola. Deixa eu buscar mais notícias para você aqui no Giro Esportivo. Vamos trazer notícias do futebol, vamos falar do Neymar, isso mesmo, vamos falar do Neymar, que retirou a bota de imobilização, e o PSG fala em exames tranquilizadores. O que aconteceu, gente? A equipe médica do PSG e os cirurgiões que o operaram retiraram ontem a sua bota de imobilização. Sem dar mais detalhes, o PSG informou que os exames são tranquilizadores. O jogador agora seguirá seu protocolo de reabilitação em Paris. O atacante voltou à Europa depois de passar um período no Brasil. Mais de um mês da cirurgia, Neymar operou o tornozelo num hospital em Doha, no Catar, no dia 10 de março. O atacante está lesionado desde o dia 20 de fevereiro, quando sofreu um entorse em partida contra o Lyon pelo campeonato francês. As entorses no tornozelo estavam virando uma rotina para o Neymar. O atacante sofreu com o mesmo problema durante a Copa do Mundo no fim do ano passado e desfalcou a seleção brasileira por 2 jogos. As lesões recorrentes fizeram o PSG optar por uma cirurgia. O prazo estimado de recuperação é de 3 a 4 meses desde a cirurgia. Desta forma, ele só deve voltar aos gramados na próxima temporada. Mas é muito bom saber que a recuperação do Neymar está indo bem, e a gente espera que essa cirurgia, por mais que demore a recuperação, possa trazer mais estabilidade no tornozelo do Neymar. Programa Papo de Bola, hoje sem o nosso querido Wellington Campos, que volta amanhã, e o programa sempre em nome da A-Costa Insurance, essa grande empresa de seguro, todo tipo de seguro que você precisar, de carro, seguro de casa, seguro dos móveis da sua casa, seguro do seu negócio, tudo na A-Costa Insurance, com preços excelentes, um atendimento melhor ainda.
em Costa Açores, fica na 1 Franklin Street, na cidade de Framingham. O telefone 508-875-3488. Vou repetir, 508-875-3488. Ainda dentro das notícias do Giro Esportivo, eu trago que Palmeiras cobra 127 milhões de reais da W Torre por receitas que não foram repassadas do Allianz Parque. O Palmeiras cobrando esses 127,9 milhões da Real Arenas, empresa da W Torre, que cuida do Allianz Parque por receitas da arena que não são repassadas desde 2015. Por contrato, o Palmeiras tem direito a percentuais que crescem ao longo dos 30 anos do acordo com a construtora referente ao aluguel da arena para shows, exploração de setores, locação de camarotes e cadeiras, além do naming rights. Desde que o Allianz Parque foi inaugurado, os repasses foram feitos em apenas 7 meses, novembro e dezembro de 2014, e de janeiro a junho de 2015, exceto maio daquele ano. Realmente impressionante esse atraso. A partir de então, a W Torre não fez mais os pagamentos previstos, ainda que apresente todo mês um relatório com os valores que teriam que ser transferidos ao Palmeiras. Esta dívida é motivo de discussão na Justiça desde 2017 por meio de uma ação de execução de título extrajudicial. Há 6 anos, o clube abriu o processo em primeira instância, cobrando o débito na época de pouco menos de 15 milhões. No começo de 2018, a ação foi extinta sob o argumento de que o tema deveria ser tratado na Corte Arbitral, como em outras divergências da parceria. É um problema, hein? Achei que não tinha essa informação. A W Torre andou se assanhando para o lado do Mineirão, querendo fazer uma parceria no Mineirão, se por um acaso houvesse uma possibilidade do governo tirar a Minas Arena, mas quando a gente vê esse tipo de notícia, fica com o pé atrás, não é isso? Esse é o programa Papo de Bola, que vem sempre em nome da Protex House. A contabilidade da sua empresa deve ser levada a sério. Por isso, nós da Protex House estamos à sua disposição para lhe auxiliar em diversos serviços contábeis. Há anos, oferecemos um trabalho diferenciado e personalizado para cada cliente, garantindo eficiência e bons resultados para o seu negócio. Trabalhamos com preparação de imposto de renda, bookkeeping, aplicação e renovação de ITIN number. Fazemos também notarização de documentos, abertura de empresas e traduções em geral. E se você está com problemas com IRS, não se preocupe. Nossa equipe é capacitada e preparada para solucionar qualquer problema. Somos comprometidos com a eficiência e qualidade. Ligue hoje mesmo para 617-591-2111 para agendar um horário. Ou visite nosso website www.protexhouse.com. Protex House, a profissional trabalhando por você. Notícias do Atlético. Pois é, amigos, vamos trazer notícias do Atlético, e essa notícia não é boa para o torcedor atleticano, e mostra essa notícia que mais do que nunca o Atlético tem que acelerar o seu processo de se tornar SAF. Atlético tem mais de 1,5 bilhão em dívidas e chega a mais de 2 bi se incluirmos a dívida com o seu estádio, a Arena MRV. Vamos trazer uma reportagem interessante que vem da Rádio Itatiaia, através do Henrique Sérgio, que vai trazer esse material muito interessante, falando da dívida do Atlético Mineiro. Vamos buscar o pessoal da Rádio
Itatiaia, aqui no nosso programa, trazendo essa informação. Foram divulgados os números da dívida do Atlético, a dívida do momento em que o Atlético tem no mercado. E quem esteve acompanhando tudo foi o Henrique André, que está conosco ao vivo aqui no Rádio Esportes para trazer mais detalhes. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, Romano. Isso mesmo. Ontem aconteceu um encontro informal, né, entre imprensa, o diretor administrativo e financeiro do Galo, Paulo Braz, e também o CEO do Atlético, Bruno Musi, para falar dessa situação da dívida atual do Galo. E durante esse encontro, alguns números foram apresentados, e esses números que estarão no balanço, que hoje será apreciado pelo Conselho Deliberativo do Atlético, numa reunião marcada para a parte da noite, na sede do clube. E é o seguinte, Romano, no balanço de 2021, a dívida do Galo era de 1,3 bilhão. Essa dívida ela aumentou 259 milhões para esse ano de 2022 e ela chega a 1,57 bilhão. Essa é a dívida líquida do Atlético e não considerando a dívida com a Arena MRV, que de acordo com o Galo é um outro CNPJ, então não entra nessa dívida considerada total do Galo. Então 1,57 bilhão é o valor da dívida. O Atlético fechou 2022 com uma dívida de 843 milhões com bancos, só com bancos e PJs não financeiras. Em 2021, esse número era de 580 milhões. Vamos explicar uma dívida do Galo, que é a seguinte: 112 milhões, Romano, investimento em futebol. O Galo ganhou quase tudo em 2021 e quis a manutenção do elenco. Então teve que gastar com renovação, com luvas, outras contratações. Então, 112 milhões só aí. 104 milhões juros sobre dívidas. O Atlético tem 200 milhões de dívidas de juros, né, dívidas onerosas, só que com 97 milhões de receita, ele conseguiu abater e chegar a 104 milhões. Outros 29 milhões são andamentos, né, de ações judiciais e 14 milhões com outros gastos que o Atlético está tendo. Então, um resumo desta dívida do Galo. E tem um desafio enorme no futebol, Romano, que é o seguinte: reduzir a folha salarial, porque já extrapolou o teto estabelecido de 19 milhões, e 19 milhões é quase o que o Atlético paga de juros, né, das dívidas onerosas por mês. Então vai ter que diminuir isso, 8 milhões por ano, que significa 600 mil por mês. Então, quem sabe, sei lá, sai o Vargas, o Atlético consegue compor esse valor que ele quer, de 600 mil reais por mês, para ter um teto aceitável. E tem que vender no mínimo 12 milhões de reais para bater aquela meta de 80 milhões. Já vendeu 68, então tem que vender pelo menos um atleta aí por 12 milhões, ou 2 atletas, para chegar também nesse número. Vamos falar de SAF, né? O Atlético está no processo de transformação de SAF. Informação que eu tive hoje, não houve recuo, as negociações estão acontecendo, as conversas estão acontecendo, e o Atlético se prepara para essa transformação, que, segundo o clube, é a única salvação para acabar com esses problemas financeiros tão graves, Romano. E virando o SAF, uma coisa que a gente tem que ponderar é o seguinte: o torcedor tem que entender a nova realidade do Atlético. Vai ser estabelecido um teto e também um piso, né? O investidor não vai querer que o Atlético gaste mais do que ele arrecada. Então isso vai ser uma coisa natural quando se transformar em SAF. E definir o molde, o Atlético está definindo o molde, se vai incluir ou não a Arena e CT nesta negociação de transformação da SAF. Caso não dê certo nesse plano A, o Atlético também estuda se transformar em SAF, agilizar o processo, se transforma em SAF e vai contar aí com investidores locais. Tudo isso, Romano, bem detalhado. Quem está ouvindo o Rádio Esportes acompanha no itatiaia.com.br, mas é isso. Dívida total, 1 bilhão 570 milhões de reais, tirando aí a dívida também que o Atlético tem com a Arena MRV. É muita coisa e a situação é crítica, Romano. Tá certo, Henrique. Pois é, amigos, realmente é impressionante como cresceu a dívida do Atlético Mineiro nesse período. Olha, mas o Atlético fez uma opção diferente do que fez o Flamengo lá atrás, do que fez o Cruzeiro para resolver as suas questões de dívida. O Atlético ainda investiu muito na construção do seu estádio, quer dizer, valorizou o seu patrimônio e, com certeza,
graças aos 4 R's que injetaram um bom dinheiro no Atlético Mineiro. É uma maneira diferente a que foi feita com o Atlético em relação a controle da sua dívida. E agora tem um clube mais valorizado porque o patrimônio do Atlético aumentou bem com seu estádio. Eu acho que o Atlético vai ter condições de fazer um melhor negócio com a sua SAF, mas que tem que fazer, com certeza tem. Bom, amigos, nós vamos seguir com mais notícias do Atlético e quando a gente fala do Atlético no programa Papo de Bola, nós estamos falando aqui sempre em nome da Magui Toyota, grande patrocinadora do Atlético Mineiro, aqui no programa Papo de Bola. Isso mesmo, Ricardo Machado, 617-697-3106. Quer dirigir o seu carro 0 km usado da Toyota? Nós indicamos Ricardo Machado, RAV4, Highlander, Corolla, Camry, a Siena QAV da Magui Toyota. E lembrando que a Magui Toyota fica na 880 Washington Street, Hanover, estado de Massachusetts. Vamos passar uma vinhetinha aqui da Magui Toyota para que você se habitue cada vez mais com essa grande empresa de automóvel lá de Hanover. Vamos lá, amigos, vamos buscar a Magui Toyota por aqui. Vamos buscar, deixa eu desbloquear aqui, tá tudo ok. Vamos lá. Magui Toyota chegando para vocês. Estou com uma dificuldade aqui de acionar a Magui Toyota. Me desculpem, não estou conseguindo, mas você sabe que o programa Papo de Bola, quando fala de futebol, é sempre em nome da Magui Toyota. Vamos buscar então o jogo do Atlético Mineiro. Atlético que passou pelo Brasil de Pelotas ontem, um sufoco, enfrentou o Atlético num jogo dificílimo, que o Atlético estava perdendo por 1-0 até o finalzinho do jogo, quando conseguiu empate com o Brasil de Pelotas no fim e avançou na Copa do Brasil. O Atlético garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil ao empatar em 1-1 com o Brasil de Pelotas fora de casa na última quarta-feira, na noite de ontem. O Atlético martelou durante boa parte do jogo e Zaracho, que entrou ontem no segundo tempo, marcou o gol da classificação apenas aos 44 minutos do segundo tempo. Márcio Jonathan anotou o gol do Brasil ainda no primeiro tempo. Gol de Zaracho impediu que o duelo fosse para a disputa de pênaltis. A primeira partida terminou com a vitória do Atlético por 2-1. O Atlético vinha de 3 jogos sem vencer, já que o Brasil não entrou em campo desde a primeira partida do dia 2 de abril, só ficou treinando e esperando o time atleticano. A partida teve um clima tenso em diversos momentos. Os jogadores das duas equipes se estranharam no fim do primeiro tempo e durante a segunda etapa. O próximo compromisso do Atlético é contra o Atlético Paranaense em casa no próximo sábado pelo Brasileirão. Então vamos buscar mais uma vez o pessoal da Rádio Itatiaia. Eu vou trazer o Léo Figueiredo, que vai comentar por que o Atlético tem tido tantas dificuldades com o seu ataque, um ataque que não tem feito gols. Essa é a maior queixa em relação ao Atlético. A defesa tem melhorado, tem se comportado razoavelmente bem, mas o ataque não faz gol. Vamos trazer então a opinião do Léo Figueiredo para que a gente possa entender o que está acontecendo com o Atlético Mineiro nesse momento.
Deixa eu ver se eu consigo aqui. Isso mesmo, vamos conseguir aqui trazer o Léo Figueiredo com o seu comentário em relação ao Atlético Mineiro. Galo que ontem foi num sufoco danado. Deixe-me ver se já é possível trazer o Atlético aqui sem nenhum problema para que você possa ouvir o Léo Figueiredo analisando essas dificuldades que o Atlético tem enfrentado em relação a fazer gol. Vou buscar então, deixe-me certificar que se está tudo ok. Isso a mim é que me interessa, claro. Eu não olho só para um aspecto, sim, estamos a sofrer golos e nós sabemos como é que sofremos, por exemplo, o golo 2, né? Nós sabemos como é que sofremos os golos no último jogo em casa do Vasco. As pessoas só se esquecem do seguinte: o Vasco teve uma semaninha inteirinha para se preparar. Pois é, Abel Ferreira fazendo um comentário aqui, não era isso que eu queria trazer para vocês. Já vou. O Abel foi perguntado aí. Vamos lá. Agora eu acho que vai dar tudo certo aqui para que vocês possam ouvir o Léo Figueiredo analisando a questão do ataque do Atlético Mineiro. Acho que agora está tudo ok por aqui. Vamos buscar o time, os comentários do Léo Figueiredo em relação ao porquê que o ataque do Atlético não tem feito gols. Qual a dificuldade do ataque atleticano, Léo Figueiredo? Os que o Atlético anda perdendo, hein? Então, Romano, bom dia a todos. Eu acho que o comentário do Simões, ele fala bem sobre a situação do Atlético. Sempre, Romano, você vai ter alguma adversidade. Ou o seu adversário vai ser muito forte, ou o gramado vai ser ruim, ou vai estar chovendo muito, ou a arbitragem não vai ser boa. Isso tudo faz parte do futebol. Você não joga em condições favoráveis de temperatura e pressão, sempre, com tudo certinho. Isso não acontece. Isso não é a realidade do futebol brasileiro. Não temos arbitragens tão qualificadas, infelizmente não temos gramados tão qualificados. Então, o Atlético tem usado como muleta resultados ruins e resultados frustrantes para não conseguir enxergar o que todo mundo enxerga. A dificuldade do time nas finalizações, a falta de qualidade no time nas finalizações. Então, acho que pela primeira vez eu estou dizendo isso aqui, mas tirando o Hulk, sabe, que também não está com o pé na forma nesse momento, mas tirando o Hulk, o Atlético não tem nenhum grande finalizador. Paulinho não é. O Vargas eu não vou nem entrar nessa. Eu coloquei na minha rede social ontem qual é a relação custo-benefício do Vargas com o Atlético. Ela é horrível. O Vargas custa um caminhão de dinheiro pro Atlético para não entregar quase nada. Quase nada. O Vargas goza de um prestígio de alguns gols, alguns momentos nesses anos aí importantes em 2021. Mas pro que ele ganha? Para um time que está endividado até aqui, ó, pagar quase R$1 milhão pro Vargas de salário, pro Vargas não conseguir fazer um gol no Brasil de Pelotas, pro Vargas entrar aquela nhaca. Então, são situações que isso não é culpa do gramado. O Vargas não jogar nada não é culpa do gramado. O Igor Gomes jogou no gramado ruim ontem e jogou pra caramba. O Igor Gomes, pra mim, foi a grande notícia de ontem. O Zarate não começou, o Igor Gomes jogou, bateu pro gol, criou situação, correu. Não ficou reclamando lá do gramado ou das pancadas que o Brasil de Pelotas dava. Então, gente, o Atlético precisa parar de dar desculpas e entregar. Agora, só vai conseguir entregar quando ele começar a ver os erros. Porque, Romano, o primeiro passo para você evoluir é reconhecer um erro ou uma dificuldade. Enquanto para o Atlético o problema não for com ele, for com a arbitragem, for com o gramado, com o adversário, com a torcida, com a viagem, com o tempo, vai continuar esse futebol mequetrefe que o Atlético tem mostrado. Ah, mas cria muito. Cria, mas não faz gol. Não adianta. Ninguém ganha campeonato com tentativa de gol e finalização, não. Ganha com bola na rede. Então é preciso transformar isso em gol. Agora, mas isso não é com o Cudê, isso é com o jogador, isso é com todo mundo. A responsa ali é de todo mundo. O Cudê precisa melhorar o seu ataque, os atacantes precisam fazer gol. Senão vai continuar desse jeito.
até a hora que vai vir um resultado trágico, e aí o caldo vai entornar. Porque ontem o Galo beirou com a vergonha. O Atlético esteve perto da vergonha. Então, é bom olhar para os defeitos. Pois é, amigos, esse é o Léo Figueiredo. Concordo com o Léo em relação ao que anda acontecendo com o time do Atlético e principalmente em relação ao Vargas. Eu acho que o Vargas não conseguiu, infelizmente para os atleticanos, entregar até hoje boas atuações. Vargas vem devendo há muito tempo e aquele jogador que parece que está desantenado, não entra no jogo, tem um salário beirando aí os seus R$900 mil por mês, ganha muito o Vargas. Eu acho que o Atlético já poderia ter feito algum negócio envolvendo o Vargas, ficando livre desse salário astronômico. E a questão também, eu fico falando isso, mas não é fácil passar o Vargas com as atuações que ele tem tido e com esse salário principalmente. É bom pensar nisso, as dificuldades que o Atlético tem para poder desfazer de um jogador como o Vargas. E olha, eu que não sou fã do Sacha, que saiu do Atlético Mineiro, eu acho que o Sacha está fazendo falta. Poderia ser esse jogador para o ataque do Atlético Mineiro quando as coisas não estiverem funcionando. Esse é o programa Papo de Bola, que vem sempre em nome da Imperial Cars. Na Imperial Cars você pode escolher entre milhares de carros novos e usados com preços que encaixam em qualquer orçamento a partir de $4 mil. Pesquise e compare entre 8 marcas de automóveis 0 km e mais de 30 marcas de usados. Na Imperial Cars você vai encontrar um time experiente que fala sua língua e que pode ajudar você a conseguir seu leasing ou financiamento com taxas baixas, mesmo com Passport ou Tax ID Number. Venha conhecer a Imperial Hyundai de Milford ou visite o site imperialcars.com. Pois é, amigos, vamos trazer então mais uma falinha de jogadores do Atlético. O goleiro Everson respondeu quais as lições o Atlético pode tirar desse empate com o Brasil de Pelotas. Olha, Everson agora não culpou o gramado, já que o gramado do Mineirão também estava uma vergonha e com razão ele tinha criticado, mas vamos ouvir o que diz o goleiro Everson do Atlético Mineiro. Ele é um jogo difícil, o estilo do Brasil para jogar, estão acostumados a jogar na segunda bola. Na segunda bola eles acabaram fazendo gol. Segundo tempo voltou melhor, criamos mais chances, mas infelizmente hoje a bola não entrou mais uma vez. Mas conseguimos o gol ali no final, onde nos dá a classificação. Lógico que foi mais sofrido do que poderia, mas o mais importante é a classificação, a gente pensar na próxima fase. O Everson, claro que a gente não vai falar que é uma desculpa, mas o gramado estava complicado. O gramado aqui hoje. Sim, eu não vou usar isso como desculpa, né? Lógico que prejudicou. Como o Mineirão estava prejudicando a gente, como eu falei com vocês hoje aqui, ele acabou prejudicando também a gente. A equipe vai jogar, ainda mais se sair atrás do placar. Nossa equipe é uma equipe técnica de qualidade, então o gramado nos atrapalhou, mas a gente pode passar por cima dessa dificuldade, além do adversário. Uma torcida acaba pressionando o gramado, a gente conseguiu um empate e nos deu a qualificação para os dois jogos. Que lições tirar de um jogo desse? Ver a classificação é um alívio, né? Mas lições hoje aqui. Sim, primeiro o objetivo da classificação. E segundo, saber que contra quem que a gente for jogar, toda a equipe adversária vai dar vida para ganhar da nossa equipe é muito qualificada, então tirar lições, entrar mais ligado, não pegou em segunda bola de bola parada, que foi algo que a gente dificultou, onde a equipe deles tinha esse poder de bola parada, então tirar essa lição e também a principal, né? A gente não tomar gol nos primeiros jogos. Pois é, amigos, difícil e uma barulheira danada. Houve muita confusão também nesse jogo, atrito entre os jogadores do Atlético e também do Brasil de Pelotas. Pois é, amigos, vamos seguir em frente com o nosso programa, lembrando que o Papo de Bola chega sempre em nome da Brancas Encomendas e Mudanças. Quer enviar sua caixa para o Brasil? Nós indicamos Brancas Encomendas
e Mudanças. Precisando fazer a sua mudança para o Brasil e não sabe por onde começar? Brancas Encomendas e Mudanças. Nessa você pode confiar. Buscamos caixas em toda Boston, Metro West e Cape Cod. É só ligar agora mesmo para 508-348-4783. 508-348-4783. Estamos no 223 da Barnstable Road em Hyannis. Envios de caixas para o Brasil é com a Brancas Encomendas e Mudanças. Eficiência e transparência. 508-348-4783. Pois é, esse é o programa Papo de Bola, apresentado por mim, Rogério Maria Braga, sempre com a participação do jornalista Wellington Campos, que volta amanhã. Hoje o Wellington não pôde participar do nosso programa. E você que está assistindo o programa Papo de Bola, eu te sugiro o seguinte: entre no programa Tudo Azul USA no YouTube. Lá você aciona o sininho do Papo de Bola e dê um joinha para o nosso programa. Isso é bom, isso ajuda. O YouTube entende que você gosta do programa e o YouTube passa a divulgar o programa para outras pessoas. Bom, gente, o Corinthians ontem reverteu um placar difícil com o Remo, tinha perdido por 2-0 a primeira partida fora de casa e ontem devolveu os 2-0 e ganhou nos pênaltis do Remo, indo para as oitavas de final da Copa do Brasil. Mas a surpresa foi, depois de muita pressão, o pedido de demissão do técnico Cuca. E eu vou trazer a entrevista onde Cuca relata os motivos por que deixou o Corinthians. Vamos ouvir o técnico Cuca por aqui. Cuca na coletiva de imprensa. Boa noite. Boa noite. Tá funcionando? Tá sim. Olá, boa noite a todos. Todos bem? O técnico Cuca vai fazer um pronunciamento. Bem, boa noite. Eu venho aqui na emoção do jogo, né? Um jogo que foi demais. Assim, pela primeira vez eu pude sentir o pulsar da arena, o pulsar da Fiel a favor, né? Foi maravilhoso com a conquista dessa vaga. Foi um dia vivido assim, de um sonho, né? Foi maravilhoso. E antes desse sonho se realizar, tiveram 3, 4 dias muito pesados para mim, de pesadelo. Sabe, foi quase que um massacre o que acabou acontecendo. E eu estava muito concentrado nessa decisão, não queria tirar o foco, né? E isso acaba levando para os jogadores. Você vê que hoje eles me emocionaram. Pô, cara, eu estou aqui há 5, 6 dias e eles todos ofertaram para mim porque eu não pedi nada. Mas porque eles sentiram, eu, como um ex-atleta que eu sou, o que eu estou passando, né? E o que eu estou passando, eu quero ser bem breve, porque não quero ser vítima de nada. O que eu estou passando é a pior coisa que um homem pode passar, né? Quando está em xeque a dignidade dele. Quando invadem as redes sociais de suas filhas, sua mulher com ameaças, com xingo. Vai embora, fulano, manda embora e ofensas que descabíveis, né? E chega um momento assim, sinceramente, que eu vou fazer 60 anos o mês que vem, dia 7 de junho. Você pesa o que vale a pena, o que não vale a pena na vida, né? E nesse momento eu quero fazer valer a pena a minha família, que é a coisa mais importante que eu tenho no mundo. Eu não esperava essa avalanche que ocorreu aqui, eu não esperava. São coisas já passadas há muito tempo e ressurgidas hoje como se aconteceu ontem. Eu fui julgado e punido pela internet, entre aspas, né? E isso tem uma consequência muito grande em todos os sentidos. Eu não quero entrar em detalhes.
Então eu saio nesse momento, não é por o que eu queria, lógico que não é o que eu queria, você espera uma vida inteira para estar aqui e daí você sai dessa forma, mas é um pedido, é de minha família. Pai, vem, estamos precisando, vem. Amanhã eu estou em casa, vou cuidar de vocês. E contratei o doutor Daniel Bialski, criminalista, a doutora Bia Saguas, que vão fazer todo o trabalho que eu nunca pude fazer, nunca contratei ninguém e agora vai ser feito. Lógico que quem fala coisas indevidas também, quem julga também pode ser julgado, mas o mais importante é eu agradecer o presidente, que é uma pessoa maravilhosa, que eu conversei com ele, já tinha tomado essa decisão ontem. Um cara do bem, um cara que vive dentro ali, pô, como se fosse mais um cara maravilhoso, simples, humilde. E eu estava prejudicando ele, a pressão que ele está sofrendo em cima disso aí é enorme. A gente vê, a gente sente, conversa com ele, ele não fala que sim, mas a gente sente que é ele, o Alessandro, o que passa, o próprio time, então não é justo deixar eles ficarem sofrendo por um problema que é meu. Então, é nisso que foi baseado essa saída minha, agradecer os jogadores, 7 dias que eu estou aí, os caras me abraçaram, compraram meu barulho, minhas ideias, foi muito bacana. E se Deus quiser, eu volto um dia para poder fazer um trabalho do começo ao fim. Ok, muito obrigado. Um abraço. Obrigado. Esse foi o técnico Cuca na sua coletiva ontem, deixando o Corinthians. Realmente, Cuca foi massacrado nesses últimos dias e esse caso do estupro aconteceu em 1987. Cuca foi julgado junto com outros jogadores do Grêmio, foi considerado culpado pela Justiça da Suíça e agora desenterraram essa questão e tudo no Corinthians corre de uma maneira muito mais barulhenta de que qualquer outro lugar no Brasil, em clubes brasileiros. Eu não vou entrar em detalhes em relação a esse processo. No programa Tudo Azul e USA, hoje eu fiz alguns comentários desta questão. Eu não quero voltar aqui no futebol, prefiro deixar o programa Papo de Bola cuidando de futebol. Isso mesmo, esse é o programa Papo de Bola. Sempre um prazer estar aqui com vocês e trago mais um jogo importante ontem, que foi a goleada do Flamengo sobre o Maringá. O Flamengo impôs a sua maior qualidade técnica, goleou o Maringá por 8-2 no Maracanã e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. O resultado jogou para longe a zebra que havia aparecido na partida de ida, quando o time paranaense havia surpreendido com uma vitória por 2-0. Os gols do Flamengo foram marcados por Thiago, Pedro fez 4 gols, Gabigol, Gerson, Everton, Cebolinha. O do Maringá foram de Fabrício, Bruno Contra e Bruno Lopes. O Maringá atuou 4 jogadores titulares do jogo de ida que se transferiram para outras equipes. O adversário do Flamengo nas oitavas de final da Copa do Brasil será conhecido em sorteio na CBF. Bom, gente, vamos ver se eu consigo trazer esses gols para vocês, ouvintes do programa Papo de Bola. Eu vou tentar aqui trazer os gols para que vocês possam acompanhar essa grande goleada do Flamengo, que aos poucos o Sampaoli vai ajustando o time do Flamengo. Aliás, Sampaoli disse que quer fazer do Flamengo um time imbatível, ou melhor, time
invencível, foram as palavras do técnico Sampaoli. Eu vou trazer então os gols de ontem para que você possa curtir aqui no programa Papo de Bola os gols do Flamengo contra o Maringá. Vamos ver. Primeiro gol do Flamengo, Thiago Maia. Segundo gol do Flamengo, do artilheiro Pedro. Um dos 4 gols do Pedro. Vamos trazer mais um golzinho antes para que você possa curtir gol do Flamengo no programa Papo de Bola. Terceiro gol do Flamengo. Gerson, jogada linda, que sofre um pênalti marcado pelo árbitro e Gabigol converteu o gol. Esse foi o terceiro gol dessa grande goleada do time do Flamengo. Flamengo 8-2 no Maringá. Gol demais, hein? Muitos gols, realmente uma partida maravilhosa do time do Flamengo. Bom, amigos, vamos para fechar o programa Papo de Bola, vamos falar um pouquinho do Cruzeiro. Dizem que somos loucos da cabeça, amamos o Cruzeiro, é o que interessa. O mundo inteiro tem a bestia negra, seremos campeões e não se esqueça. Pois é, amigos, o programa Papo de Bola vai buscar no canal do Samuel Venâncio, nosso querido Samuel, que traz que o Pepa muda a zaga contra o Red Bull Bragantino no próximo sábado. Vamos trazer Samuel Venâncio com as notícias do Cruzeiro. Com mais um Direto da Toca, penúltimo treinamento do Cruzeiro antes do duelo contra o Red Bull Bragantino. Venda de ingresso para o torcedor que quiser ir até Bragança Paulista. Tudo isso você confere nesta quinta-feira aqui no canal. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante, deixa aí o like, hein? Tem que clicar no joinha, ative o sininho também para não perder notificação, mas primeiro você precisa se inscrever no canal, faça a inscrição. Vamos juntos em mais um Direto da Toca, é a preparação do Cruzeiro para o duelo contra o Red Bull Bragantino, sabadão, 6h30, estádio Nabi Abichedi em Bragança Paulista. A venda de ingresso para o torcedor do Cruzeiro tá rolando, hein? No site Futebol Card, você pode comprar R$100 a inteira, R$50 a meia entrada. A venda somente pelo site. A carga, pelo que eu apurei, 1.200 ingressos. Naquele amistoso, o Cruzeiro colocou um bom número de torcedores. A expectativa é de que os ingressos se esgotem e o Cruzeiro tenha o apoio de 1.200 cruzeirenses lá no estádio Nabi Abichedi, para quem sabe seguir pontuando na tabela na Série A do Campeonato Brasileiro. O treinamento de hoje na Toca, a informação é que todo mundo foi a campo e o técnico Pepa define nesta sexta-feira o time que começa contra o Red Bull Bragantino, com o Neres muito provavelmente ao lado de Luciano Castan na zaga. Fica a dúvida se ele faz mais alguma alteração, pensando aí em buscar um resultado positivo. Depois desse jogo contra o Red Bull Bragantino, aí o Cruzeiro vai dar, de certa forma, uma descansada, porque só volta a jogar no outro sábado. Então terá uma semana cheia, importante, porque na sequência vem uma maratona pesada de jogos da Série A e também da Copa do Brasil. Sobre Copa do Brasil, sorteio marcado para a semana que vem e o Cruzeiro vai conhecer o adversário das oitavas de final. O clube segue aguardando, aí é mais precaução. Hoje, o entendimento é que o Henrique Dourado tem condição de jogo, mas o Cruzeiro quer uma garantia da FIFA de que está tudo ok.
realmente foi tudo aquilo que a gente tinha comentado ontem. Ele foi julgado, pegou um ano de suspensão, mas depois veio uma absolvição, um recurso da Federação Chinesa. Então o Cruzeiro, se prevenindo aí de um possível problema, tirou o jogador da relação e só vai voltar a colocá-lo em campo, ou só vai colocá-lo em campo quando tiver este documento assinado pela FIFA, a entidade máxima do futebol. E quanto ao contrato, o Cruzeiro mesmo informou aquele dia da nota que se resguardou. O atleta, como ele tinha esta punição, que se tivesse algum problema para ele não jogar, tem tudo ali no contrato estabelecido, então isso não vai custar grana ao Cruzeiro enquanto ele não tiver em ação. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos. Pois é, Samuel Venâncio com as notícias do Cruzeiro. Samuel é o jornalista lá em Belo Horizonte que mais sabe tudo sobre o Cruzeiro. Se você quer ter as notícias do Cruzeiro com muita confiança, o Samuel é um jornalista muito responsável e realmente faz um trabalho maravilhoso no que se refere ao seu canal Samuel Venâncio. Bom, gente, eu vou trazer uma entrevista do técnico Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, elogiando ontem o técnico Pepa do Cruzeiro. Vamos buscar, então, Abel Ferreira falando do técnico Pepa do Cruzeiro. O Abel foi perguntado aí sobre o lance de ser cogitado no Nice, né, de ter o nome veiculado lá na Europa, né, como possível técnico e tudo mais, e aí ele deu uma resposta muito interessante. Eu queria dar um recado para vocês, a gente tá com o canal agora alternativo também, falando de futebol europeu, falando de outros clubes aqui dentro do Brasil também. Vou deixar o primeiro link na descrição aí, você clica, corre lá para se inscrever também, para dar uma força pra gente, beleza? Vou deixar o link aí, então é só colar lá, eu já até falei, às vezes tem coisa de outros clubes aqui também, mas lá fica totalmente direcionado, então corre pra lá também pra dar essa força, beleza? Vamos ver aí o que o Abel respondeu. Bora. Assim, as pessoas têm que falar comigo, né? Isto que diz a imprensa, para mim não. Eu tenho contrato com o clube, estou onde quero estar, estou onde querem que eu esteja e é isso que me preocupa. É o aqui e o agora e é o meu clube, neste caso que é o Palmeiras, onde eu tenho os meus jogadores e agradeço todo esse reconhecimento que vem. Eu vou dizer, por exemplo, algo que eu li do Ronaldo Fenómeno, que eu aprendi a admirar. Isso são palavras que me enchem de orgulho, porque eu sei de quem vem, sei o caminho, o passado dele, sei quanto ele sofreu para triunfar, não só no futebol brasileiro, mas no futebol europeu, e vindo dele, é um orgulho e um respeito muito grande ouvir esses elogios e esse reconhecimento. Mas isto é tudo fruto dos meus jogadores. Tudo o que eu consegui, até ao dia 2 começou em 2011 com os Júniors do Sporting, onde fomos campeões, até ao dia 2 tudo o que eu tenho e que eu devo é a minha equipe técnica e aos meus jogadores. E vocês se olharem para o meu passado recente, entendem que eu sou um treinador de projeto, sou um treinador do aqui e do agora, mas nós sabemos que o futebol é dinâmico. O futebol, o que hoje é uma coisa, amanhã é outra. Agora, eu estou já disse, sou treinador de projeto, estou num grande clube, muito bem reconhecido, e gosto de fazer aquilo que faço, que é ajudar os jogadores a valorizar o futebol, a valorizar o nosso clube, a valorizar os nossos jogadores e depois de forma indireta a valorizar a comissão técnica também, e depois tudo o resto é reconhecimento, mas nada mais do que mais dizer blá blá blá, lá lá lá, não sei mais dizer aqui. Em suma, o homem tá feliz aqui, e se você não viu, né, por acaso não viu o vídeo aí do Ronaldo, eu vou deixar aqui no card, aí em cima é o vídeo onde tem o Ricardinho, tem o Pedrinho e tudo mais, e tem o Ronaldo também elogiando o Abel. O Ronaldo que tem uma visão de futebol é muito interessante, né? Agora tá lá comandando o Cruzeiro. Eu espero que o Cruzeiro nunca chegue ao ponto de poder levar o Abel Ferreira embora. Então deixa o Ronaldo só nos elogios mesmo. Mas enfim, imagino pro Abel, né? O cara que quando ele tava jogando ali, o Ronaldo já era pica, né? E tipo, é um cara que ele deve ter admirado aí a vida inteira e receber os elogios dele. Deve ser sensacional. Beleza? Comenta aí, como eu disse, vou deixar aí o link também na primeira descrição. Pois é, esse é o Abel Ferreira, que elogiou muito o treinador do
Cruzeiro, o Pepa. Isso mesmo, Abel falou muito bem do trabalho do Pepa nessa coletiva após o empate do Tombense com o Palmeiras. Um bom jogo e no qual o Palmeiras passou para as oitavas de final do campeonato da Copa do Brasil. Deixa eu trazer então o Abel falando do Pepa. Ele afirmou que conversou com alguns treinadores antes de vir e vocês se enfrentaram 8 vezes em Portugal. Eu queria que você falasse, vocês podem se encontrar também na Copa do Brasil, né? Eu queria que você falasse um pouco se você gosta do trabalho dele, o que você tem a dizer sobre o trabalho dele, e a questão dele de ter vindo do Brasil nesse mercado de técnicos que você sempre opina sobre. Essa é uma pergunta perigosa. Eu tenho que ter cuidado com aquilo que digo para não... Aqui a imprensa é muito exigente, eu tenho que ter cuidado. É um grande treinador, é um treinador que eu conheço muito bem o processo de formação dele. É outro treinador que ninguém lhe deu nada, foi tudo a pulso. Tem uma história de vida inspiradora, na minha opinião, mas para mim é igual enfrentar um português, um brasileiro, um argentino, um paraguaio, como acontece aqui. Tem vários treinadores de várias nacionalidades. Continuo a dizer que a competência não tem nacionalidade, mas quando nos enfrentarmos, seguramente que cada um vai dar o melhor de si, como aconteceu com o Vítor Pereira, como aconteceu com o Luís Castro e como acontece com outros. Temos um respeito e um carinho muito grande entre todos. Já vos disse que os treinadores portugueses têm um sentimento de partilha das experiências. Claro, eu sei, e não falei diretamente com ele, mas elementos da equipa técnica dele entraram em contacto com os meus, como já aconteceu também com o Renato Paiva. Cada um faz o melhor que sabe e que pode para defender as suas cores. Pois é, esse é o técnico Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. Esse é o programa Papo de Bola, que vem sempre em nome da JNL Family Dental, essa clínica dentária sensacional. Isso mesmo, a JNL Family Dental, a clínica odontológica da comunidade brasileira, onde você encontra o melhor atendimento, os mais variados serviços e bons preços com facilidades para pagar. Aceitam vários planos de saúde, inclusive o Mass Health. Fica na 270 Concord Street, Frame. Telefone 508-872-7700. Bom, Matheus Vital vem se destacando no esquema do técnico Pepa. Vou trazer essa matéria do Matheus Vital e realmente é um jogador que tem se destacado e obtido um apoio muito grande do técnico Pepa, que tem destacado as atuações e melhorado muito o time do Cruzeiro. O Pepa tem acertado nos seus resgates de alguns jogadores que não tinham muitas oportunidades anteriormente. Então vamos falar um pouquinho trazendo o pessoal da Itatiaia. Cruzeiro resgata jogadores renegados e retoma o bom futebol. Pessoal da Itatiaia trazendo Emerson Pancielli para vocês com essa matéria do Cruzeiro. Que chegaram no Cruzeiro com desconfiança, com até mesmo uma falta até de paciência do torcedor, que falava, mas o Cruzeiro está contratando mais esse jogador. É a realidade financeira do Cruzeiro. Se o Cruzeiro não tivesse chegado na situação que chegou, certamente seriam outros atletas, mas na questão financeira esbarra também nas contratações. E aí o Cruzeiro contratou, Léo, o William, jogador que ficou muito tempo no futebol alemão, chegou depois de um período inativo por conta de lesão. Contratou o Bilu, né, no início do ano, jogador que está sendo muito utilizado pelo Pepa, é um atleta de beirada,
enfim, está tendo um resgate do futebol desse atleta, desse jogador. O Richard, que fez gol ontem, chegou no Cruzeiro após nem atuar no Ceará na temporada 2023. E são tantos, né? O Ramiro, que viveu uma fase boa no Corinthians, depois foi pro Oriente Médio, e aí retornou no Corinthians, chegou meio com desconfiança, enfim. São atletas que estão tendo agora essa oportunidade de trabalharem com o Pepa e buscarem também um melhor rendimento dentro de campo. Rendimento esse que a gente viu ontem, você estava comentando o jogo, e eu até anotei na coletiva do Pepa 3 tópicos que ele falou. Ele falou assim, o Cruzeiro pode até perder, mas a entrega é inegociável, o trabalho, a atitude e a intensidade no dia a dia nos treinos. Comigo aqui hoje está o professor Alexandre Simões. Tudo bem, professor? Tudo tranquilo, Léo? Tudo bem, graças a Deus. Simões, estive ontem lá, transmiti o jogo, você com certeza também acompanhou. Foi um jogo muito legal do Cruzeiro, foi uma sinergia muito bacana da torcida do Cruzeiro com o time. Pois é, Léo Figueiredo, Alexandre Simões, da Rádio Itatiaia, e esse comentário em relação ao resgate de alguns jogadores do Cruzeiro. Eu citei o Vidal porque acho que o Vidal não teve, inclusive, oportunidades com o técnico Paulo Pesolando, e gosto muito dele exercendo essa posição de meia, de ligação do meio de campo com o ataque do Cruzeiro. Acho que o Vidal tem muito a crescer. Precisa realmente o Cruzeiro que alguns jogadores entrem em sintonia e entreguem mais do que estão entregando. O Wesley, que foi a maior contratação do Cruzeiro até agora, não mostrou a que veio, e o próprio Nicão está deixando muito a desejar. Mas é bom a gente ver jogadores que apostam para a sua recuperação, como o William, estão dando certo. O William, que fez um contrato de risco com o Cruzeiro e tem crescido e fez um partidaço no último jogo do Cruzeiro pela Copa do Brasil contra o Náutico, se tornando o melhor jogador em campo. Então acho que o Cruzeiro vive um momento importante e esses jogadores podem realmente trazer para o Cruzeiro um novo patamar, um time principalmente aguerrido, dedicado, é o que nós esperamos do Cruzeiro, e tudo isso junto com o apoio da sua torcida pode levar o Cruzeiro a ter um bom ano em 2023, se garantir na Série A do Campeonato Brasileiro e quem sabe beliscar aí talvez uma Sul-Americana, quem sabe uma Libertadores e ir até aonde for possível na Copa do Brasil, para aí sim, depois de recuperado financeiramente, pelo menos as coisas encaminhadas, porque o Cruzeiro enfrenta um momento difícil da recuperação judicial, e é um momento que o Cruzeiro não pode aparecer com dinheiro investindo em jogadores, mesmo que tivesse, porque está negociando dívidas passadas que precisam ser ajustadas com seus credores para depois ficar livre para aí sim fazer um melhor time para quem sabe o ano que vem começar a sonhar mais alto. Bom, amigos, muito obrigado. O programa Papo de Bola volta amanhã, apresentado por mim, Rogério Maria Braga, e com participação do jornalista Wellington Campos. Obrigado e até amanhã.